Será que faltam médicos no Brasil? Por que é necessário o programa Mais Médico? São duas questões que estão relacionadas e que demonstram as complexidades que envolvem a carreira médica e a saúde pública no Brasil. Hoje eu continuarei abordando o tema a carreira médica. Que veja bem, não se trata apenas da carreira médica, da profissão dos médicos, mas também da forma e do poder que o Estado tem para regular e influenciar os caminhos de várias profissões. Por exemplo, administradores, advogados, enfermeiros, professores, entre tantas outras profissões. Poder que tem até para definir quem poderá exercer essas profissões. Eu vou trazer aqui algumas provocações e reflexões, mas buscando, como sempre, responder estes questionamentos. Bueno, contudo, a nossa conversa desse episódio do programa Conexão Ipanema Carioca, Ciência e Cotidiano em Diálogo, será logo após ouvirmos uma música. Para hoje, a minha sugestão é a música Linha Vermelha, da banda, aqui do Rio de Janeiro, O Rapa, que ouço desde os anos 90, quando fui aos primeiros shows da banda no Bar Opinião, em Porto Alegre, ou ainda na despedida da banda, em 2018, no Jonés Arena, aqui no Rio de Janeiro. As suas letras têm um tom de forte apelo social. Nesta música, abordam o fechamento das vias Linha Vermelha, Linha Amarela e Avenida Brasil, avenidas movimentadas aqui no Rio de Janeiro e distantes de Ipanema, em geral fechadas devido aos confrontos que ocorrem entre a polícia e o tráfico, expondo a fragilidade do Estado junto às comunidades, como são chamadas atualmente as favelas do Rio de Janeiro. Um caos para o início do dia dos trabalhadores e moradores da cidade maravilhosa. Curte a música que eu já volto. Olá, então vamos lá, dando início ao segundo episódio do programa Conexão Ipanema Carioca, Ciência e Cotidiano em Diálogo. Eu sou o professor Rodilon Teixeira, doutor em administração. E neste programa, nós vamos continuar com a nossa conversa sobre a carreira médica, além das repercussões que ela traz para o nosso cotidiano. Retomo as questões iniciais que eu fiz. Será que faltam médicos no Brasil? Por que é necessário o programa Mais Médico? Lembram? No primeiro episódio, exploramos, na viagem ao passado que fizemos, o Congresso Nacional dos Práticos, ocorrido lá em 1922, aqui no Rio de Janeiro. Foi quando eu destaquei o consenso entre todos os participantes deste congresso sobre o curso de medicina, em que a elite médica presente nesse congresso defendia tornar o acesso e a permanência do ensino superior ainda mais limitado e elitista. São diretrizes, como vemos, centenárias, que continuam a moldar a profissão médica e que definem até quem vai ser médico, ou ainda sobre a disponibilidade de ter médicos no posto de saúde aí em seu bairro, ou de especialidades atendendo nos hospitais públicos e privados. Eu vou apresentar brevemente alguns dados do estudo Demografia Médica no Brasil 2023, coordenado pelo professor Mário Scheffer, da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. Os dados demonstram que o Brasil atingiu, em 2023, o ano passado, a marca de ter mais de 545 mil médicos, mas desses, cerca de 192 mil, ou seja, quase 38%, são aqueles médicos que não têm especialidade, os chamados médicos generalistas. O indicador da demografia médica mais utilizado para comparar entre os países é a densidade de profissionais por 1.000 habitantes. Mas não existe atualmente uma norma ou um padrão mundial para a densidade mínima de médicos recomendada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Ao calcularmos a densidade do Brasil, ou seja, 545 médicos e uma população no Brasil de 203 milhões de habitantes, a razão entre médicos e habitantes é de 2,69 médicos por 1.000 habitantes. Você deve estar se perguntando, né? Isso é pouco ou é muito? É bom ou ruim? Professor, o que significa isso? Para ter uma ideia, essa razão, em 1950 no Brasil, era de 0,44, ou seja, menos de um médico para cada 1.000 habitantes. A densidade médica do Brasil dobrou nos últimos anos. Nós passamos de 1,29 em 2000 para 2,69 em 2023. Com a densidade de 2,69 por 1.000 habitantes, o Brasil passa a ter uma densidade médica próxima, por exemplo, aos Estados Unidos, 2,64, ou Japão, 2,60 e Chile, 2,79. Mas estamos bem distantes da Grécia,
uma das mais altas, 6,2, Alemanha, 4,5 e Portugal, 4,8, que possui densidades médicas maior que a brasileira. Contudo, o problema está na distribuição geográfica. Segundo os dados, no Brasil, 70% dos médicos estão concentrados onde vivem menos de 30% da população. Aqui alguns dados que demonstram essa disparidade geográfica. A região norte, com taxa de 1,6. O sudeste tem a maior densidade médica, 3,62. E a região sul, 3,12. A concentração nas capitais. Vemos aí Espírito Santo, uma das mais altas taxas, 14,5. Porto Alegre, a capital dos gaúchos, 10,2. Rio de Janeiro, a capital dos cariocas, 6,10. Contudo, quando olhamos os municípios com população entre 20 e 50 mil habitantes, a razão passa a 0,89. Ou municípios com menos de 5 mil habitantes, atinge-se a razão de 0,43 de médicos, ou seja, menos de um médico por mil habitantes. Nesses pequenos municípios, vemos que o patamar são do Brasil da década de 50, lembram? Então, respondendo às questões iniciais, podemos constatar que não faltam médicos no Brasil. Pode-se até melhorar a densidade média do país, contudo, a questão que se apresenta é a ausência de médicos no interior, nas pequenas cidades, nos pequenos municípios. É nesse ponto que entra a importância do programa Mais Médicos. Ainda que tenha uma função paliativa, que sirva para suprir a carência de médicos no interior, contudo, a controvérsia, a proteção do mercado de trabalho, debatida lá em 1922, ressurge com a possibilidade de ser admitido médicos estrangeiros, algo que era defendido que não ocorresse, mesmo que sejam locais onde poucos médicos querem trabalhar e residir. Então, fixar médicos em pequenos municípios requer estabelecer, segundo apontam alguns estudos, definir políticas públicas. Estudos indicam também que a necessidade de criar tais escolas de saúde, nessas regiões, para que se possa formar estudantes que nelas residem. No entanto, surge também um debate entre a criação das escolas públicas ou privadas. Em cidades com baixo poder aquisitivo, frente às mensalidades das escolas particulares, cerca de R$10 mil por mês, torna-se inviável ou pouco atrativo para as empresas. Porém, neste contexto, abrir escolas médicas nas capitais, que têm a mais alta densidade, é contrário aos interesses públicos, visto que é onde estão a maioria dos médicos. É por isso que vemos hoje um embate jurídico entre grupos educacionais privados e o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em que o debate trata da qualidade do ensino e da disponibilidade de hospitais e leitos no SUS para as aulas práticas e das quantidades de vagas nos cursos de medicina. Como podemos observar, são debates históricos que envolvem interesses coletivos sobre a saúde pública, sobre ter médicos disponíveis próximos aos cidadãos, mas também interesses privados para tornar a educação e a saúde negócios lucrativos. Bom, chegamos ao final desse episódio, agradeço a sua companhia, espero que a nossa conversa tenha provocado reflexões e não deixe de enviar seus comentários, dúvidas ou sugestões de novos temas para conversarmos por aqui. Você encontrará os episódios anteriores no meu canal Administração e Gestão de Pessoas, no YouTube e no Spotify. Deixe o convite para o próximo programa, em que ainda abordarei a carreira médica e a educação superior, em que vamos refletir sobre o papel das ações afirmativas na educação, o chamado Programa de Cotas, como contribuíram para mudar o perfil do médico brasileiro, deixando de ser exclusivo de homens, brancos e de classes altas. Tchau, até breve.